Bem-vindos a mais uma aula prática de princípios de conservação dos alimentos. Nas práticas anteriores, discutimos como os fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam na deterioração de produtos de origem animal. E vimos que a deterioração pode ser mediada por meio de fenômenos físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos. Mas, será que sabemos reconhecer e classificar todas as principais causas de deterioração dos alimentos? Na aula de hoje, vamos ver alguns exemplos de deterioração e reconhecer os principais fenômenos físicos, químicos, bioquímicos e, é claro, os microbiológicos. Mas, antes de identificarmos os principais fenômenos relacionados à deterioração, vamos voltar à definição de alimento deteriorado que discutimos na nossa primeira aula teórica. Como bem sabemos, definir com exatidão o que é um alimento deteriorado é uma tarefa complicada, uma vez que a relação consumidor e produto é influenciada por diversos fatores, como condição social, grau de instrução, religião, cultura, questões relacionadas à saúde e ideologias. Enquanto que para algumas pessoas alimentos mofados e com odor pronunciado, como é o caso de alguns queijos finos, pode ser considerados alimentos deteriorados, para outros isso é uma iguaria. Da mesma forma, enquanto alguns consumidores rejeitam manteigas com odor rançoso, por outro lado, alguns tipos de manteiga, como é o caso da manteiga de garrafa, por exemplo, é aceitável mesmo apresentando um leve odor rançoso. Para essa disciplina, vamos definir alimento deteriorado como sendo todo produto alimentício cujas características sensoriais e composicionais se diferem daquelas descritas em regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos que apresentem características sensoriais atípicas. Entre as características sensoriais, podemos citar o odor e sabor, assim como o aspecto visual e a textura também são levados em conta. Uma classificação precisa dos fenômenos vinculados à deterioração dos alimentos é ainda inexistente na literatura científica e também não é um consenso entre os pesquisadores da área. Essa falta de consenso pode ser entendida uma vez que o mesmo fenômeno pode estar associado a mais de um tipo de deterioração ou ser o precursor ou atuar de forma sinérgica com outros fenômenos durante a deterioração. A exemplo disso, quando um alimento ganha umidade, o que é um fenômeno físico, o aumento da atividade de água também pode impulsionar a multiplicação microbiana, que é um fenômeno de natureza microbiológica. Mas, com base no que conhecemos até aqui, vamos tentar classificar os fenômenos relacionados à deterioração dos alimentos em 4 grandes grupos: físicos, químicos, bioquímicos ou microbiológicos. O objetivo dessa aula é compreender melhor essa classificação e reconhecer com exemplos práticos os principais fenômenos físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos relacionados aos alimentos deteriorados. Bem, vamos começar pelos fenômenos físicos. Nessa classe, vamos agrupar todos os processos que não alteram quimicamente os constituintes do alimento, mas que promovem alterações nas suas características sensoriais. Dentre os fenômenos de natureza física, podemos citar a fratura de cascas em ovos e frutas, que prejudicam a integridade do produto, levando à rejeição por parte do consumidor. Além das fraturas causadas por choques mecânicos, as mesmas também podem ser relacionadas com roedores e insetos, que danificam as porções internas ou internas de frutas e hortaliças. Como exemplo de fenômenos físicos, podemos citar o ganho ou a perda de umidade, que altera a textura, como no caso dos biscoitos. A transição vítrea de alimentos com baixa atividade de água, como no leite em pó, a cristalização da lactose, que pode ser percebida tanto no doce de leite quanto no leite condensado, sedimentação de partículas em bebidas, mudanças de fase em gelados comestíveis, separação de fases,
ou ainda a perda de estabilidade em emulsões e espumas alimentares. Enquanto que os fenômenos físicos não alteram os constituintes dos alimentos em termos químicos, os fenômenos químicos promovem essa alteração a nível molecular. Entre os fenômenos mais comuns, podemos citar as reações de certos compostos com oxigênio que acarretam na rancificação ou ainda na oxidação de pigmentos, que promovem mudanças na coloração de determinados produtos. Ainda como fenômeno químico, podemos citar as reações de Maillard, que causam escurecimento não enzimático e que pode ser percebida no leite em pó mantido por longos períodos de estocagem. Os fenômenos bioquímicos são aqueles relacionados à atuação de enzimas específicas ou ainda relacionados ao metabolismo e às atividades fisiológicas do próprio alimento. Se cortarmos uma batata ou uma maçã ao meio, vamos verificar, com o passar do tempo, que a superfície vai se tornando escurecida devido à ação da enzima polifenol oxidase ou as peroxidases. Além de promover modificações sensoriais nos produtos in natura, esses agentes também são responsáveis pela alteração na coloração do suco de frutas. Muito frequente em frutas, o amadurecimento pode levar a uma alteração expressiva na textura, que leva à rejeição por parte do consumidor. Da mesma forma, o acondicionamento de alguns alimentos sob refrigeração pode levar a injúrias pelo frio. Por último, temos a germinação, que é um processo fisiológico normal em bulbos comestíveis, como no caso do alho e da cebola. No entanto, esses processos descaracterizam o alimento, o que acaba também levando à rejeição por parte do consumidor. A deterioração por agentes microbiológicos como fungos e bactérias é sem dúvida uma das principais causas do desperdício de alimentos no mundo. A atuação desses micro-organismos sobre os alimentos pode ser percebida por meio de mudanças na aparência e na textura. Em produtos mantidos em geladeira por longos períodos, é comum observar o aparecimento de grandes manchas verdes, devido ao desenvolvimento de colônias fúngicas. Certos micro-organismos são capazes de produzir enzimas proteolíticas e lipolíticas em grande quantidade. As enzimas proteolíticas levam à precipitação das proteínas do leite, como no caso da coagulação doce em leite UHT, ou ainda pode levar à formação de peptídeos ou aminoácidos que alteram o odor e o sabor dos alimentos. Em contrapartida, as enzimas lipolíticas hidrolisam os lipídios, liberando ácidos graxos que modificam a percepção sensorial do produto. São inúmeras as possibilidades de fenômenos microbiológicos observados durante a deterioração. E dentre os fenômenos mais comuns, ainda tem-se o desenvolvimento de sabor e odor desagradáveis, limosidade na superfície e descoloração. Reconhecer os principais fenômenos de deterioração é o primeiro passo para o desenvolvimento de tecnologias de controle no campo, na indústria e na casa do consumidor. Agora, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.